Muito bem, pessoal. Vamos então continuar, né, com o nosso estudo do Novo Testamento, né, do Evangelho de Mateus, na visão espírita, né, que é um exercício de reflexão, exercício de autoconhecimento também, e um exercício de conhecimento da doutrina espírita, né, que é o nosso objetivo importante aqui, sempre nas nossas reuniões doutrinárias, né? Então vamos lá. Na semana passada, só revisando, a gente falava, inclusive foi o dia das crianças, tal, né? Aí a gente acabou falando aqui dos pequenos e dos grandes no reino dos céus, né? Que aquele que quiser ser o maior deveria ser como uma criancinha, né? Então a gente falou da necessidade da gente resgatar a criança interior, que todos possuímos, né? Porque infelizmente a gente vai ficando adulto e a gente vai esquecendo a nossa essência, né? A gente vai esquecendo a criança interior no que ela tem de bom, né? Não na nossa imaturidade, mas no que a criança tem de bom. E a nossa felicidade, ela tem muito a ver com isso, a gente resgatar essa criança interior, né? E aí nós falávamos sobre isso, né? Que o reino dos céus está dentro de nós. É justamente nós resgatarmos esse contato com o self, né? Com o eu divino dentro de nós, o que representa o contato com essa criança interior, né? E aí nós, na sequência do Evangelho de Mateus, a gente vai falar sobre o escândalo, que também está em Marcos, capítulo 9, versículos 42 a 50, e também em Lucas, capítulo 17, versículos 1 e 2. Tá? Vamos ver o que Jesus vai falar a respeito do escândalo. Então, na sequência do que nós estávamos falando, quem se escandalizar de um destes pequeninos, porque Jesus estava falando das crianças, né? Então, que a gente tinha que ser como as crianças, tal, né? Então, quem se escandalizar de um destes pequeninos que creem em mim, é melhor para ele que seja pendurado uma mó de asno ao redor do seu pescoço e se afunde na profundeza do mar. Né? Nossa, que imagem forte essa, né, que Jesus utilizou. Né? A gente não pode ser literal, né, demasiadamente nessas passagens, porque daria até uma impressão mais agressiva do que foi, na verdade. Né? Jesus não é um ser agressivo. Mas ele usava frequentemente imagens mais fortes para que a população entendesse. Usava uma simbologia, usava essas imagens para que a população pudesse entender a força das suas palavras. Né? Mas com todo amor ele falava isso. Né? Então vamos por partes aqui. Quem se escandalizar de um desses pequeninos que creem em mim? É claro que Jesus, né, a gente vê até essa mesma passagem no Evangelho 8º, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8º, né, quando fala justamente do escândalo. E no item 12 a gente vê referência a essa parte aqui. Né. Existem sentidos diferentes para o escândalo que Jesus está falando. Vamos tentar refletir a respeito de alguns sentidos diferentes que a gente pode entender. Né? Quem se escandalizar de um destes pequeninos que creem em mim? Jesus não estava falando apenas das crianças, certamente, que estavam ali. Né? Certamente ele não estava falando apenas das crianças. Mas qualquer pessoa que se aproxima de nós, que creem em Jesus, que creem no Espiritismo, que creem no bem, que buscam o bem. Quer dizer, nós não nos transformarmos em pedra de tropeço no caminho dos outros. Né? Inclusive, escândalo, tem até no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma nota de rodapé, escândalo podia ser entendido também, tem tradução que é entendido como tropeço. Como tropeço. Né? Então, aquelas pessoas que creem, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que estão buscando o bem, que nós não nos escandalizemos essas pessoas. Né? Por exemplo, nós estamos buscando as coisas boas aqui, nós estamos buscando o entendimento, estamos buscando a elevação, a oração, a compreensão, né?
a reforma interior. Mas alguém pode se escandalizar se a gente falar que está vindo um centro espírita. Né? Você pode falar isso no seio da família. Se for uma família mais tradicional, a família pode se escandalizar. Pode até brigar com a gente. Falar, mas não é possível. Você está indo naquele lugar, né? E a gente sabe que aquele lugar é esse lugar, né? Que só fala de coisas boas, só evoca o lado bom das pessoas, né? Então a gente busca o reconforto que a gente precisa, mas tem pessoas que ficam escandalizadas da gente seguir o Espiritismo, né? Então, inclusive, dá para a gente fazer uma ponte aí com aquela passagem muito importante, que acho que até nós já falamos, quando os discípulos vieram falar com Jesus, falaram, mestre, tem uma pessoa lá que está curando em seu nome. Está curando em seu nome. E não é dos nossos. E não é dos nossos. Não, quer dizer, não estava ali todo dia ouvindo Jesus falar, né, acompanhando Jesus para toda parte. Não é dos nossos. Está curando em seu nome, não é dos nossos. Olha que coisa interessante, né? Aí Jesus perguntou assim, o que fizestes? Né? Ah, Senhor, nós o repreendemos. Né? Nós o repreendemos. É muito interessante essa passagem, né? Aí o que Jesus fala? Fizeste mal. Fizestes mal. Olha, se a gente pegasse essa passagem, né? E a gente levasse a sério isso, as religiões levassem a sério isso, nossa, acabava um monte de problemas, aliás, no planeta inteiro, né, em termos de religião, né? Tá certo que a maior parte do planeta não é nem cristã, né? Assim, muçulmanos e budistas e outros, né? E a gente respeita todas, até essa passagem que eu acabei de citar, Jesus nos concita justamente a respeitar a todas as religiões, né? Podemos estar seguindo Jesus, né, de perto ali, sermos aqueles discípulos próximos ou não, mas se estivermos fazendo bem, estivermos curando em nome de Jesus, ou em nome de Deus, ou em nome das forças superiores, nós estaremos ligados ao programa de Jesus, estaremos ligados ao programa de elevação, né? Então a gente fica, dá para perceber bem como Jesus não era sectarista, né? Como ele não era de repartir religiões. Aliás, ele não trouxe uma religião, ele trouxe um comportamento de amor, um pensamento de amor, de fraternidade, né? Então, ele não criou uma religião propriamente, né? Mas quem se escandalizar de um destes pequeninos que creem em mim, é melhor para ele que seja pendurado uma mó de asno, aquela pedra que o asno ali, ele ficava preso a uma madeira que fazia girar uma pedra para triturar o milho, triturar alguns cereais, né? Era uma pedra de moer, por isso mó, né? Então era preferível que colocasse uma pedra dessa no pescoço e jogasse no fundo do mar. Então não é para fazer isso, hein? Pelo amor de Deus. Né? Mas olha só a imagem forte dizendo quão ruim é esse comportamento. Né? Quão negativo é esse comportamento. Né? Da gente se escandalizar de um desses pequeninos. Né? Então, continuando. Né? Ai do mundo por causa dos escândalos. Pois há necessidade de virem os escândalos. Contudo, ai daquele por meio de quem vêm os escândalos. Então, no primeiro versículo, a gente vê uma coisa assim, da gente se escandalizar das pessoas, da gente criar embaraço para as pessoas, ou das pessoas se escandalizarem da nossa crença, tem mais esse sentido, né? As conveniências, as regras, às vezes muito rígidas também, né? Tem a ver com isso. Agora, tem um outro sentido do escândalo que tem a ver com a lei de causa e efeito. O
que já o segundo versículo fala disso. A lei de causa e efeito. Né? Ai do mundo por causa dos escândalos, pois há necessidade de virem os escândalos. Contudo, ai daquele por meio de quem vêm os escândalos. Né? Por que é necessário que venham os escândalos? O escândalo aqui tem que ser entendido como não apenas aquela coisa que choca, que é contrário ao meu modo de pensar e que eu me escandalizo, muitas vezes erroneamente me escandalizo, né? Mas tem a ver com todo o mal moral, tem a ver com toda a viciação, com toda a queda moral, né? O escândalo no segundo versículo tem mais a ver com isso, todo o mal moral resultante das nossas ações. E o que é um mal moral? Né? A gente aprende com a Joana de Ângeles e com alguns outros autores que um problema moral é tudo aquilo que tem a ver com a superação dos nossos instintos. Quando nós nos deixamos levar absolutamente pelos instintos, sem o discernimento lúcido da nossa razão, né, da elevação dos pensamentos, a gente se deixa apenas levar pelos instintos, de uma forma mais descontrolada, nós estamos vivendo um mal moral. Seja no campo sexual, seja no campo comportamental, social. Se eu começo a fazer o que me dá na telha, né, na vida social, sem que eu leve em consideração o discernimento, as conquistas da razão, não é? Das leis que regem a nossa vida, eu caio num mal moral. Eu posso até ser preso, posso ser processado. Se eu começar a falar só o que eu quero, ofendendo, caluniando, ou seja, estou deixando que aquele meu comportamento instintivo, fixado já durante muitas encarnações, corra livre, sem nenhum freio, sem nenhum discernimento, né? Então se torna um mal moral. Eu preciso aprender a controlar as minhas expressões, os meus comportamentos, né? Então o segundo versículo tem a ver com isso. Mas por que Jesus fala, ai do mundo por causa dos escândalos? Primeiro ele fala, ai do mundo por causa dos escândalos, que é coisa negativa, os escândalos, como esse mal moral que ainda existe. Mas por que ele diz, pois há necessidade de virem os escândalos? Né? Por quê? Porque o escândalo aqui como resultado, o resultado das ações praticadas no passado. Quer dizer, a lei de ação e reação. Aquilo que eu semeei no passado de coisas ruins, aquilo vem para mim hoje como dificuldades, como males na minha vida, até situações escandalosas para mim, né? Eu posso até não ter culpa no presente, mas certamente no passado eu vou encontrar as matrizes do que eu acabei sofrendo no presente, né? Tem muitas pessoas que são condenadas injustamente. Passam por todo um escândalo, passam por uma situação muito constrangedora, aí depois, 20 anos mais tarde, a justiça chega à conclusão que a pessoa era inocente. Acharam o verdadeiro culpado. Né? Mas se não foi culpado nessa vida, era aquele que no passado pintou e bordou, como a gente diz no dito popular, e não foi pego no passado. Será que no presente a gente vê essa situação? Pessoas que passam impunemente nessa vida? O que vocês acham? Tem pessoas assim? Eu nunca vi. Estou brincando, né? Mas a gente ouve falar, né? A gente ouve falar que existe bastante a impunidade e tal. Então, mas ninguém fica impune. Então, aquilo que a pessoa não recebe nessa vida, certamente na outra ela receberá. Aí será essa situação aqui, a pessoa que era inocente, foi por um erro da justiça, ela acabou sofrendo, né? Às vezes a nossa justiça ela é falha, mas a justiça divina não é. Podemos até errar, né? Em termos de justiça, mas Deus não erra. Todos os nossos problemas psíquicos, emocionais, comportamentais,
familiares, todos os nossos problemas são resultantes do nosso passado evolutivo. E do presente também, né? O que a gente faz da nossa vida no presente. Mas é sempre a lei de ação e reação. A lei de causa e efeito, agindo, né? Aí a gente... Felipe, acho que minha mãe quer falar. Aí a gente renasce com um complexo de inferioridade. A gente renasce com insegurança, com timidez. A gente renasce se sentindo culpado, não sabe nem porquê. E a gente tem um monte de culpas, né? Alexandre, Fala, a gente vê que o mundo espiritual, os amigos são muito generosos com a gente. Uhum. E às vezes a gente não vem com um problema que deveria vir, porque não teria Certo. condição de suportar aquilo. É né? verdade, é verdade. Então eles esperam, né, que a gente se recupere um pouco, Uhum. que se sinta melhor, mais fortalecida, para aí então mandar aquela dose Mandar uma parcela maior aí, né? de problemas que a gente está precisando em virtude da verdade. lei de causa e efeito, né? É, isso mesmo. Quer dizer, até para pagar a coisa a gente tem que melhorar um pouco, né? É. Até para pagar as dívidas a gente tem que se fortalecer um pouco, para começar a pagar as dívidas. É. Porque como é que a gente consegue pagar se a gente não tem nem recurso para pagar, né? Não tem, e às vezes a gente vai se complicar mais ainda. Exatamente. Né? Então não é isso que eles querem, não é isso que Deus, que é nosso Pai quer. Né? É verdade. Tem até aquela frase, né, que Jesus fala, né, Deus não quer a morte do ímpio, a morte do pecador, Deus quer que ele se regenere e viva. Exatamente. Né? Então o que a senhora falou é bem verdade, né? Quer dizer, a gente precisa se fortalecer até para começar a pagar parcelas aí do nosso talão lá da Casas Bahia. Casas Bahia espiritual lá que a gente fez, né? Um verdadeiro livro, né? Então, nós temos que nos fortalecer, né? Mas é preciso que venham os escândalos, né? Ai daquele por quem venham. Eu vou sofrer o que eu tiver feito o outro sofrer. Mas ai daquele que seja o meu cobrador. Isso é um raciocínio particularmente interessante para as reuniões mediúnicas. Para a nossa vida geral, mas a gente vê muita aplicação disso nas reuniões mediúnicas, de contato com os espíritos. Né? Por quê? Porque os espíritos que querem o nosso mal, nossos inimigos do passado, a quem nós prejudicamos em outras encarnações e que estão aí rondando os nossos passos, querendo aproveitar uma brecha para nos adoecerem, para nos destruírem, para que a gente se suicide, para que aconteça tudo de ruim na nossa vida, que é o que eles desejam, né? Então, esses seres a quem nós prejudicamos, eles rondam a nossa vida, esperam essas brechinhas, né? O que eles pensam? Qual é a psicologia deles? O Alexandre lá, aquele safado do passado, tá? Ele errou comigo, me prejudicou, acabou com a minha família, acabou com a minha paz. Agora que eu achei ele numa nova encarnação, num novo corpo, todo mundo acha que ele é bonzinho, né? Mas todo mundo acha que não sei o que e tal. E eu conheço ele, eu sei quem ele é. É a mesma pessoa do passado. Então, esse raciocínio faz com que ele se coloque, esse espírito a quem nós prejudicamos, né? Ele se coloque como nosso cobrador, e com razão, mas como se ele tivesse que fazer a justiça com as próprias mãos. Justiceiro. Né? Não, Deus não existe não, porque se existisse ele tinha me protegido no passado. Por que Deus não fez nada, permitiu que ele me matasse, por exemplo? Então Deus não existe. Né? Eu vou ter que fazer a justiça. Eu vou ter que ficar no encalço dele, fazer ele sofrer, porque ele vai pagar. E eu não vou sossegar enquanto ele não pague até o último centavo do que ele me deve, de dor, de sofrimento. Não é assim? O pessoal que participa das reuniões, né? Aí a gente tem que conversar com o espírito. Fala, meu irmão, mas a justiça divina é perfeita, né? E a justiça pertence a Deus. Toda vez que a gente quiser se interpor entre a justiça divina, que é perfeita, e
e o devedor do passado, quer dizer, nós fazemos a cobrança, nós vamos estar abrindo uma nova dívida para nós. Nós estaremos abrindo um novo compromisso para nós. Por quê? Porque se eu me coloco como justiceiro, a pessoa vai ter que pagar, eu vou fazê-la pagar. Quer dizer que eu vou fazer o mal para a pessoa. O que vai acontecer comigo? Eu vou ter que pagar isso depois de novo. Não é? Não é lógico isso? Então a gente tem que esclarecer, convencer o espírito de que isso não é bom. Né? Ele sente o prazer da vingança, mas ele abre uma nova conta no banco divino lá. Ele abre uma nova conta, depois vai ter que pagar. Né? E olha que às vezes, pessoal, se a gente não tomar cuidado, a gente pode se ver também, às vezes, querendo fazer justiça aqui na Terra. Querendo ser justiceiro também. Não sei se vocês já se pegaram dessa forma, né? Às vezes a gente se pega querendo fazer justiça também aqui na Terra. E a gente começa a ter um raciocínio muito parecido com o raciocínio do obsessor. E começa a criar até uma certa identidade entre nós e aqueles que pensam desse jeito. Não, a pessoa vai ter que pagar, como é que eu vou deixá-la continuar fazendo mal? Mas quem somos nós? Se Deus, que é Deus, nos deu o livre-arbítrio e permite que a gente use o livre-arbítrio, né? Então nós precisamos tomar cuidado, às vezes quando a gente está muito justiceiro, né? Porque nós acabamos entrando na sintonia daqueles que pensam dessa forma. E quem pensa dessa forma é o obsessor. Tá? Não que não exista a justiça material, deve existir, né? Assim como a justiça divina, mas nós temos que exercitar muito o discernimento, senão é fácil a gente cair. Qualquer coisinha já está processando os outros, qualquer coisinha já está criando confusão, né? Se alguém passa ali, você já está buzinando. E numa buzinada dessa que você dá, que é a índole justiceira que a gente tem, né? Não, tem que dar uma dura. Então, aquela buzinada pode custar a nossa vida. Às vezes aquela buzinada é a pessoa que vai sair do carro armado já. Às vezes já estava usando droga já. Eu tenho visto quanta gente anda nas BRs aí, nas cidades, altas velocidades, bebendo, usando droga, usando crack, usando maconha. Eu vejo quanta gente faz isso com naturalidade. Já pensou, a gente quer confusão com a pessoa assim, a pessoa sai armada lá e... né? Pode custar a nossa vida, né? Então, aí do mundo por causa dos escândalos, mas há necessidade de virem os escândalos, como efeito do passado, né? Contudo, ai daquele por meio de quem vêm os escândalos, ai daquele que se coloque como o justiceiro, porque ele vai, no futuro, ter que pagar por isso também, né? Deus não precisa que a gente atire em ninguém. Por isso tem gente que morre, às vezes, do coração. Pum, deu lá um piripaque no coração, a pessoa morre. Sem que ninguém tenha feito nenhum mal para a pessoa. Às vezes dá um problema no fígado, às vezes dá um problema nervoso na pessoa. Sem que ninguém faça nada. É a justiça divina se cumprindo. Não é? Isso é bom quando ninguém teve que fazer nada. Não é ruim quando alguém fez, porque essa pessoa vai ter que pagar por isso, né? Deus é eminentemente bom, mas é justo também, né? Não poderia deixar de ser justo, senão nós não teríamos um equilíbrio nas nossas relações, nós não aprenderíamos até com os males que a gente proporciona, né? Aí tem uma outra questão muito importante associado a isso do escândalo, né? Assim, se a tua mão ou teu pé te escandaliza, corta e lança de ti. Mais uma vez, a gente não pode ser literal, né? Você vê que Jesus, tem gente que faz isso literalmente, né? Tem pessoas que se automutilam. E às vezes até ainda grava o vídeo e coloca no YouTube. Não é? A gente vive uma época assim. Mas não é o literalismo. A palavra mata e o espírito vivifica, né?
Assim, se a tua mão ou teu pé te escandaliza, corta e lança de ti. É melhor para ti entrar na vida mutilado ou coxo, do que tendo 2 mãos e 2 pés e ser lançado no fogo eterno. Gente, isso aqui é de uma profundidade com relação às leis divinas, à reencarnação. É de uma profundidade sem tamanho esse versículo aqui. Por quê? Primeira coisa, aqui o escândalo entendido como um mal moral. Um mal moral. Um erro. Né? A gente deixa os instintos falarem mais alto, a agressividade. Quantas vezes nós empunhamos a espada ao longo da história? Quantas vezes nós aqui, hoje, mais tranquilos, tal... Mas se a gente for fazer uma regressão de memória em todos nós aqui, provavelmente nós iríamos encontrar várias encarnações, todos nós envolvidos com guerras. De armaduras, de espada nas mãos, né? Em cima de cavalos, tal, né? Devastando cidades, matando pessoas. Isso é o que a gente vê na prática ocorrer. Né? Os espíritos nos falam. Eu vejo aquela pessoa, eu não vejo ela como agora, como vocês veem. Eu vejo ela com uma armadura lá, matando todo mundo. Não é? Então, se a tua mão ou teu pé te escandaliza, corta e lança de ti. Ou seja, se alguma coisa na nossa vida está sendo motivo de escândalo, liberta-te dessas coisas. Não é? Se um certo hábito que nós estamos mantendo está fazendo mal para nós, né? Se eu estou com muito dinheiro e o dinheiro está sendo a minha perdição, tá? Se eu estou com muito dinheiro, pode ser que não, a pessoa pode saber administrar bem, a pessoa boa, está evoluindo, está crescendo, mas se o dinheiro está sendo a minha perdição, nesse caso Jesus fala assim, olha, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Nesse caso específico. Né? Agora, se você está administrando bem os recursos, que Deus te abençoe e continua assim, fazendo caridade, ajudando. Tá, né? Vocês entendem? Se aquele hábito nocivo está te prejudicando, está fazendo você perder a sua vida, arranque esse hábito o mais rápido possível. Só que aqui Jesus dá também uma ideia de reencarnação. Por quê? É melhor para ti entrar na vida, nessa encarnação, reencarnar mutilado, coxo, problema na perna, problema no braço, sem um olho, ou surdo, ou, não é? Do que tendo 2 mãos ou 2 pés e ser lançado no fogo eterno, ou ser lançado no umbral, ou perder a sua vida por esse mal moral. Não é? O que Jesus diz aqui é o seguinte, é preferível perder a parte do que perder o todo. É preferível perder o anel para não perder o dedo. Não é assim que a gente fala, no dito popular, né? Melhor dar o anel para não perder o dedo. Às vezes a gente planeja a reencarnação cheio de dificuldades. Às vezes são dificuldades financeiras, às vezes são dificuldades afetivas, não consegue achar o marido, não consegue achar o namorado, nada dá certo. Mas é frequentemente a pessoa que no passado abusou de certos dons, abusou da riqueza, abusou da beleza, abusou do afeto, abusou do sexo. Hoje vem com frigidez, com impotência, com dificuldades naquela área específica. E a gente vê isso como um problema grandioso. Mas muitas vezes esse não é o maior problema. Nós devemos tratar, sim, mas não é o maior problema. Isso aqui está vindo para nos conter de um problema maior que a gente caiu no passado, que foi o mau uso justamente desses recursos. Está fazendo sentido para vocês? Às vezes eu venho com gagueira. Eu vejo a gagueira como um problema. É um problema, vamos tratar, vamos entender. Mas mais perigoso do que a gagueira era o meu hábito de falar mal dos outros.
Era o meu hábito de caluniar os outros. Às vezes eu criei confusões e confusões com o mau hábito de caluniar. Eu posso criar até uma guerra pelo descontrole da palavra. Às vezes se um líder lá fala uma palavra meio atravessada para um outro líder lá, pode criar uma guerra entre dois países, não é? Eu venho lá com o problema de escrever. Eu tenho um bloqueio lá que quando eu vou escrever, eu vou assinar, eu não consigo nem assinar. Eu tenho que comprar tudo no cartão de crédito. Porque se eu for assinar o cheque, eu não consigo. Que trava a mão, me dá um negócio lá. Às vezes eu vejo pessoas assim. Provavelmente, o que a pessoa andou escrevendo, o que andou assinando aí no passado? Né? Que comprometeu, que bloqueou a energia nesse sentido. Às vezes fez lá um decreto lá que matou um monte de gente. Vocês entendem o raciocínio? Então, com o Espiritismo, a gente começa a entender uma gama muito ampla de fenômenos que antes pareciam inexplicáveis para nós. E aí a gente valoriza demais certos problemas que a gente vive no presente, sem entender que frequentemente esses problemas, na verdade, já são soluções. Não são exatamente problemas, são soluções. Que bem suportadas, bem compreendidas, bem canalizadas, vão melhorar com o tempo. De uma forma devagar, progressiva, né? Para que a gente não volte a cair no mesmo comportamento. Por exemplo, a timidez. Muitas vezes a pessoa muito tímida, no presente, é a pessoa que usou demais a extroversão que tinha no passado. Né? Seduzia com muita facilidade, encantava as pessoas, deslumbrava as pessoas, era super comunicativo ou comunicativa, só que isso gerou uma série de problemas para a pessoa, porque ela não soube bem conduzir os relacionamentos. Então, onde ela ia, todo mundo se apaixonava pela pessoa. Não tem pessoas assim? Que a gente vê, a pessoa lá, todo mundo se apaixona pela pessoa. Não é? Porque ela tem um carisma, ela tem um magnetismo, né? Uma beleza, uma coisa diferente, que parece que atrai todo mundo. Não é? Só que isso é um perigo. Não é? Isso é um perigo se a pessoa não tiver muito discernimento, muito equilíbrio. Não é? É um perigo. Porque a afetividade mal conduzida pode levar a uma porção de quedas morais, né? Que a gente vê nos livros espíritas aí, né? De rodo, né? A gente vê nos livros espíritas que o que mais tem é isso. Pessoas muito carismáticas no passado, gerando uma série de confusões, né? Das paixões, né? Então, quando a gente usa mal um certo verbo, o verbo, na língua portuguesa, ele reflete ação, não é? O verbo falado, o verbo pensado, o verbo ver, o verbo ouvir, o verbo andar, o verbo... Não é assim? Quando a gente conjuga mal certos verbos, ou seja, como é que eu estou lidando com o verbo pensar? Sou muito inteligente, mas eu estou me achando muito demais. Então, pode ser às vezes aquele advogado que ele se acha o crânio para dar um nó em certas situações práticas, vamos dizer assim. Porque ele sabe manipular ali as leis, ele sabe dar um nó, ele sabe convencer, o cara é um crânio. E o que acontece muitas vezes numa próxima encarnação? O grande cabeça frequentemente vira o cabeça grande. Não tem casos de hidrocefalia? A pessoa, às vezes, cabeça desse tamanho. O grande cabeça tem até uma história do Humberto de Campos que fala isso. Que é no caso de um advogado, que ele era o crânio, era o grande cabeça. Na encarnação seguinte, se transformou no cabeça grande, que era problema de hidrocefalia. Por quê? Porque a gente conjugando mal certos verbos, a gente lesa o perispírito, que é o corpo espiritual. Então a gente cria lesões profundas no perispírito. E o perispírito, como ele sobrevive à morte, ele acaba moldando um corpo problemático no futuro.
Ele acaba moldando um corpo geneticamente com problema, hormonalmente com problema, sistema nervoso com problema, tá? Fala, Luciano. É um comentário da Maria, que ela colocou, vale a pena. Tá. É aquela história, se não soubermos conjugar os verbos que Deus nos deu, que são amar, falar, ver, andar, ouvir, acabamos por contrair todos eles vão perdendo as energias. Isso, exatamente, né? Se eu conjugo mal esses verbos, a força daquele verbo é retraída. A força do verbo falar, dentro da minha mente, é espiritual isso, tá? Eu retraio a força daquele verbo, porque tudo que eu estou usando mal, a gente acaba retraindo como uma medida protetora. A nossa consciência retrai a força daquele verbo. Então, numa encarnação, eu posso ter dificuldade de pensar, eu posso ter dificuldade de falar, de ouvir, de ver, de andar, até que eu repense a minha vida, até que eu reformule moralmente a minha existência. Aí começa a liberar aquele verbo de novo. Eu posso precisar de algumas encarnações para fazer daquele verbo pulsar de novo. Tá? E aí a gente pode moldar um corpo agora sem problema, agora sem lesão, agora sem desarmonia. Tá? Isso é muito sério, pessoal. Acho que é a Inês que vai falar, Felipe. Isso é muito sério e quem lida com a saúde do ser humano, médicos, psicólogos, terapeutas vários, psiquiatras, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, precisam conhecer isso. Né? No futuro, a medicina da alma terá que passar por isso. Né? Fala, Inês. Alexandre, eu estava aqui refletindo, né? Inês. Nós todos estamos aqui, graças a Deus, com essa oportunidade bendita de estar aprendendo, né, cada vez mais. E a gente sabe que daquele que sabe mais será cobrado. Aí me veio um pensamento. Os que não são espíritas não têm essa oportunidade que a gente está tendo de saber mais, de ser ensinados. Eu, por exemplo, acho que muita gente também tem parentes que já desencarnaram, né, e que não desencarnaram ainda, que não têm essa mesma oportunidade e que a gente vê eles sofrendo por falta dessa informação, de muitas informações, né, que o Espiritismo, graças a Deus, nos dá. Como fica depois, após a morte, a vida espiritual dessa pessoa? Certo. É como Jesus disse, né, Inês, a cada um segundo as suas obras, né? Também a quem muito foi dado, muito será pedido, cobrado, né? Então, é lógico que isso existe, essa misericórdia, essa complacência com quem sabe menos, com quem não teve acesso a algumas informações, não teve acesso a algumas reflexões, tal. O problema, Inês, é que frequentemente nós fugimos do esclarecimento. Nós fugimos da oportunidade. Então isso também é considerado. Hoje, por exemplo, em sã consciência, quem pode se dizer totalmente impedido de conhecer o Espiritismo, impedido de assistir um vídeo na internet, no YouTube, no Facebook, de assistir uma palestra virtual? Quem está impedido de fazer isso? É muito pouca gente. Né? Então, se a gente deixa os preconceitos falarem mais alto, né? A nossa arrogância, muitas vezes, de achar que nós já sabemos tudo, e aí eu não preciso mais nada, né? É fácil a gente cair nesse comportamento. E aí o que acontece? Nós também seremos cobrados por isso, por essa atitude. Por quê? Porque o conhecimento estava ali pertinho da gente. Os livros virtuais hoje, a gente pode ter uma verdadeira biblioteca no computador e pode levar essa biblioteca para toda parte. Não é? Os livros virtuais são maravilhosos. De um você faz 1 bilhão de livros, sem custo nenhum praticamente. Né? Então, o acesso à informação hoje é muito maior. E por isso que qualquer pessoa que queira entender, esteja aberta ao conhecimento, ela vai ter acesso. Né? Só que, infelizmente, a gente se mantém no círculo estreito que nós cultivamos. Cada um vai viver a realidade que cultiva para si.
Quem se fecha demasiadamente vai desencarnar e se ver limitado pelas paredes que ele mesmo criou. Quem amplia os conceitos e busca, expande o seu entendimento, vai transitar num ambiente largo da sua compreensão. Não é lógico isso? Eu acho profundamente racional isso, né? Mas Tá? ainda assim, né, eu estava aqui pensando, é isso mesmo, a misericórdia divina, né? Porque Jesus envia os espíritos de luz que muitas vezes, né, a gente em reunião mediúnica, quanto a gente vê isso, de espíritos que são socorridos, que não são espíritas, né? Sim. Lembrando, pessoal, só para não ficar com uma cara assim meio sectarista, né, que eu não gosto disso também, essas informações, elas não pertencem ao Espiritismo. Quando a gente fala de Deus, quando fala de reencarnação, quando fala lei de causa e efeito, quando fala de perispírito, gente, isso aqui são conteúdos da vida. É para mim, é para você, é para qualquer um de qualquer religião, em qualquer planeta. Tá? Então isso não é nem assim só o acesso ao Espiritismo, é o acesso à informação. E felizmente a informação ela não vem só através do Espiritismo. Quantas vezes eu tenho visto autores aí, que nunca ouviram falar de Espiritismo, escreverem obras maravilhosas, né? Irem de encontro à espiritualidade, de encontro à mediunidade, de encontro ao perispírito, mas por outras vias, pela via da ciência, da experimentação, ou da mediunidade, mas não propriamente no espiritismo, né? Os Estados Unidos, por exemplo, produz pesquisa científica na área do espírito, faz anos que produz muito mais pesquisa do que o Brasil. E nós temos que lembrar que o Espiritismo, na verdade, nasceu nos Estados Unidos, né? O Espiritismo, na era moderna, não nasceu nem no Brasil e nem na França. Nasceu nos Estados Unidos, né? E hoje se produz mais pesquisa científica nos Estados Unidos do que em qualquer outra parte, né? E é bom porque eles têm um aparato científico muito bom, né? Então eles vão poder desenvolver bastante coisa interessante, né? Mas só para dizer que o caminho da transcendência não é um caminho sectário, é um caminho de boa vontade, é um caminho de amor, é um caminho de ecumenismo, é um caminho de transcendência, entendeu? É um caminho amplo, né? Não tem a ver com essa crença ou aquela crença, tá? Tem a ver com abertura espiritual, tá? Certo. Obrigada. Nada, só para a gente terminar aqui então, a gente está acabando já. Vapt-vupt. Né? E se o teu olho te escandaliza, arranca-o e lança-o de ti. É melhor para ti entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos, ser lançado na jena do fogo. Né? Então, aquele mesmo princípio que a gente estava falando. Né? É melhor você perder a parte do que perder o todo. Melhor você vir com uma limitação, e por isso que a gente não vai ter aqui na Terra uma vida perfeita. Nós não teremos uma vida perfeita. Às vezes a gente está tudo indo bem assim, mas tem uma coisinha ali que não está boa. Aí é aquilo ali que você fica se pegando. Não, porque aquilo ali é a única coisa que está faltando para ficar perfeita a minha vida. Aí você vai querer mexer naquela única coisinha ali, às vezes desarranja todo o resto. Às vezes, para mexer naquela coisinha, desarranja todo o resto. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Nossa vida não será perfeita aqui na Terra. Porque a gente não está aqui a passeio, nem a férias. A gente está aqui para avançar, para evoluir. E como é que a gente se desenvolve? A gente se desenvolve mais nas férias? A gente se desenvolve mais na... Né? Não é. Né? Nas férias, a gente aproveita, relaxa, curte. É bom também. Mas quando a gente cresce mais... é no desafio, é na dificuldade, não é? É que a gente tem que exercitar a inteligência, exercitar a moralidade, exercitar a paciência, aí quando a gente cresce mais, né? Então, só para terminar, vede, não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos veem sempre a face de meu Pai que está nos céus. Aqui, um último aspecto aqui, muito interessante. Na verdade, para a gente não desprezar ninguém. Né? Não desprezeis nenhum desses pequeninos,
que creem em mim, eu não desprezeis nenhum desses pequeninos que sofrem, não desprezeis a ninguém, né? A gente não pode desprezar a ninguém, né? Pois eu vos digo que os seus anjos, que anjos? Os anjos dessas pessoas que convivem conosco. Cada um de vocês tem um anjo protetor, tem um espírito protetor, um anjo guardião. Não tem? Vocês não estão vendo aí do lado de vocês? Né? Eu não estou vendo também não, hein, pessoal? Não vão se assustar aí. Mas estão aqui do nosso lado, graças a Deus. Né? Eles nos conhecem profundamente, cada um tem um mais responsável por você. Que quando você foi reencarnar, ele foi designado, até antes, né? Ele foi designado para te proteger, para te orientar, para te intuir, para te dirigir, ajudar você a dirigir a sua vida. Só que o que a gente faz quando a gente reencarna? Muitas vezes a gente cria uma couraça tão grande, né? De reflexão, de indisciplina, de negligência, de um monte de coisas que nos afastam desse espírito. Ele quer nos ajudar, mas a gente não consegue perceber do que ele tenta dizer para a gente. Nas maiores dificuldades, ele está ali querendo ajudar, e a gente não consegue ter calma suficiente para ouvir o que ele diz. E a gente tem percebido que é bem assim, você entrou na frequência da ansiedade, você entrou na frequência da aflição, você já não consegue mais perceber o seu espírito protetor. Por isso que os espíritos falam, a gente precisa se acalmar primeiro, respira, relaxa, faz uma prece, faz uma leitura, pede força a Deus, pede fé, e aí você vai elevando a vibração e consegue começar a captar as intuições que ele quer passar. Aí de repente vem a solução que você precisa. Tá? Isso é muito importante, porque todo o nosso sucesso aqui na Terra depende de um bom entrosamento com o nosso espírito protetor. Porque ele sabe da nossa programação, ele sabe dos nossos defeitos, ele sabe dos nossos potenciais, ele sabe o que é bom e o que é ruim para a gente. Se você estiver bem entrosado com o seu espírito protetor, você pode até nem vê-lo, você pode até não ouvi-lo com os ouvidos, mas na acústica da alma, você vai sentir aquela confiança, você vai sentir aquela força, vai sentir aquela certeza do que está fazendo. Entendeu? Então a gente muitas vezes não cria essa condição, precisamos criar. Pedir para Deus, pedir nas orações, Senhor, que eu possa sentir o meu protetor, que eu possa percebê-lo com mais clareza. Durante os sonhos, que Ele me oriente, né? Quando eu estou dormindo, tá? Isso é muito importante, tá? Então, todos nós temos os nossos anjos, né? Quando você despreza alguém, quando você maltrata alguém, imagina como é que fica o espírito protetor daquela pessoa. Né? Quando você cria um problema para aquela pessoa. Eu fico pensando frequentemente nesses rapazes que abusam das meninas, né? Muitas vezes assim, agem de uma forma muito inconsequente, abusam da ingenuidade, às vezes, de meninas muito novas. Né? Às vezes eu fico pensando, a gente vê as coisas ocorrendo, a gente vê essas situações, e a gente fica pensando, puxa vida, como é que fica um espírito protetor daquela menina, vendo às vezes rapazes se aproximarem com uma intenção duvidosa, ou pessoas que vêm oferecer droga, não é? Eu fico imaginando esses espíritos protetores, como é que eles ficam, às vezes preocupadíssimos, né? Às vezes sem ter o que fazer. Às vezes sem ter o que fazer, se não orar, pedir a Deus que aquela pessoa tenha intuições, ela tenha um mínimo de calma para sintonizar com eles, né? Então a gente tem que lembrar disso. Quando você despreza um desses pequeninos, os anjos, os espíritos protetores deles, que frequentemente veem a face do Pai. O que quer dizer isso? São espíritos que estão na vida espiritual,
que eles enxergam Deus de uma outra forma, de uma forma mais elevada, eles convivem nesse ambiente superior, eles veem a face do Pai frequentemente e vêm aqui nos ajudar. Está cheio deles aqui ao nosso redor, né? Então, quando você despreza alguém, você está chateando, você está preocupando esses espíritos amigos. Por outro lado, quando a gente faz o bem a alguém, aquele protetor da pessoa, ele fica agradecido a você, às vezes, pela eternidade. Quantas mães vêm socorrer filhos que estavam no umbral, nas reuniões mediúnicas, elas vêm socorrer o filho, e elas vêm conversar com o filho, para que ele ore, para que ele saia das regiões inferiores, e ela vem através de um médium. Às vezes ela fica grata àquele médium, ou àquele grupo, por resto da vida. E passa a ser alguém que vem nos ajudar. Tudo que a gente precisa, aquela pessoa se torna um amigo nosso. Seja homem, mulher, mãe, avô, né? E a gente precisa de amigos, né? A gente precisa de pessoas que orem por nós, que nos ajudem. Nossa, e como a gente precisa, né? De gente correndo atrás da gente por erros do passado, está cheio. Está cheio, viu, gente? O pessoal que está procurando a gente ainda aí, nesse mundo afora, ó, tá assim, gente. Rastros que a gente deixou do passado aí, tá? Tem uma fila lá, viu? Por isso que a gente tem que criar também a fila do pessoal que goste da gente, né? Pelo bem que a gente faça, pelo amor, não é? Então, isso não é ruim, isso é bom, né? Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Porque o Filho do Homem veio salvar o que está perdido. Então, Deus não quer a morte do pecador, quer a morte do pecado. A gente não pode pisar nas pessoas, né? A gente tem que ajudá-las a se reerguer. Lógico que depende da vontade da pessoa. Tem pessoas que às vezes não querem, né? Mas a gente tem que tentar reerguer da pessoa, né? Ok? Eu acho que aqui nós acabamos, né? Já estamos na hora também. Vamos então passar para a segunda parte, pessoal? Nós vamos agora fazer um trabalho mais de interiorização, né? Relaxando um pouco o corpo, serenando os nossos pensamentos, sentimentos. Respirando profundamente, com calma, uma respiração profunda, lenta, que é muito importante para nós renovarmos energias, eliminarmos toxinas do nosso corpo, através da respiração profunda. Podemos até imaginar mesmo que quando nós soltamos o ar pela boca, até fazendo um pouquinho de força para encolher a barriga, para soltar o máximo possível de ar, imaginar que estamos eliminando toxinas, que está saindo de nós, através da respiração, certas substâncias invisíveis a nós, mas muito verdadeiras, muito reais. E quando nós estamos inspirando, lembrar que estamos mergulhados na energia divina que nos permeia o tempo todo. E nós podemos extrair do ar esses fluidos salutares, esses fluidos da alegria, da fé, da paz, essas energias luminosas que emanam da natureza, do sol, das águas, das plantas, do ar. E imaginar que nós estamos absorvendo essas forças. Quando nós soltamos o ar, vamos colocando para fora tudo aquilo de negativo que estava existindo dentro de nós. Vamos nos libertando de emoções, pensamentos, sentimentos, atitudes, e nos determinando, de fato, a nos libertar dessas prisões. E quando nós inspiramos, vamos absorvendo a plenitude dentro de nós. Vamos entrando num estado maior de paz. E nós podemos visualizar, então, uma paisagem bem bonita,
um ambiente bucólico, tranquilo. Podemos nos imaginar neste ambiente, imaginando que nós estamos saudáveis. Imagina o seu corpo saudável, o seu sistema nervoso saudável, iluminado. E você pode pensar, a cada dia meu sistema nervoso está mais iluminado, mais harmônico. Eu estou diminuindo os meus remédios, estou me libertando dos meus remédios. Porque o meu sistema nervoso está voltando ao funcionamento normal, como Deus o criou, perfeito, saudável. Todas as células do meu corpo estão voltando à normalidade. Estão saindo do comportamento desarmônico em qualquer parte do nosso organismo. E desse modo, eu vou caminhando positivamente para a melhora psíquica, emocional e física que eu necessito. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a empreender a importante tarefa de nos constituirmos em curadores de nós mesmos, em renovadores das nossas próprias condições, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, do nosso corpo e das nossas atitudes. E que teu Evangelho seja sempre o farol a nos guiar, o norte a alcançarmos, a porta que conduza a uma vida melhor que nós almejamos. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, nós encerramos por hoje, né? Agradecemos a presença de todos. Teremos agora o passe, né? E nós vamos realizar o atendimento individual, que só para esclarecimento, pessoal, não é propriamente um trabalho de cura, tá? Nós não somos médium curador, não, né? Na acepção restrita do termo, né? Nós somos alguém que utiliza um procedimento de atendimento às pessoas que procuram um atendimento diferenciado, né? Que por vezes existem algumas melhoras no corpo físico também. Nosso objetivo essencial é a cura da alma, né? Mas nós temos algumas condições particularmente mais interessantes ali individualmente, até pela privacidade, que acaba complementando o tratamento que já começa aqui no passe, tá? Mas quem precisar do atendimento individual, nós estaremos à disposição. E as pessoas que forem passar por esse atendimento podem já tomar passe, né, em primeiro lugar, e depois os outros serão chamados, tá? Então também um nosso abraço pessoal que está na internet, tá? Obrigado pela presença e que Deus abençoe a todos.